Fala pessoal, Comuns Podcast na área e hoje a gente fala sobre a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 1444/20 de autoria da nossa deputada federal Alice Portugal. O projeto prevê medidas emergenciais de proteção à mulher durante a pandemia. Sim, isso porque a violência contra a mulher aumentou nesse período. De acordo com o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril desse ano em 12 estados do país, tomando como base os registros do ano passado. Para falar mais sobre o PL 1444/20, a gente recebe a autora do projeto de lei, a deputada federal Alice Portugal. Aumenta o som que o papo tá só começando. Deputada, seja bem-vinda mais uma vez ao Comuns Podcast e eu quero propor que a gente comece falando sobre o que é o PL 1444 de 2020 e o que ele determina. É um prazer falar mais uma vez ao Comuns Podcast, dessa vez para comentar sobre o nosso projeto de lei 1444, que foi aprovado nesta semana na Câmara dos Deputados e que garante medidas emergenciais de proteção à mulher, seus filhos, durante o período do isolamento social em função da pandemia do Covid-19. Esse projeto ele nasceu com a intenção de enfrentar os altos índices de violência contra a mulher, em especial nesse período, que não deixou de crescer menos do que 30% no mundo inteiro. E no Brasil bate recorde de 42% de aumento das notificações. O projeto determina que, constatada pela autoridade pública situações de agressão à mulher ou aos seus filhos, o agressor deverá ser imediatamente retirado do convívio familiar. Se não for possível, em qualquer hipótese, esse afastamento, a mulher e os filhos devem ser levados para uma casa-abrigo, que já são mantidas pelo governo federal, pelo governo dos estados, não é? E, sem dúvida, que se trate também da possibilidade do aluguel social em terceira instância em relação à gradação dessas medidas protetivas à mulher. Isso é algo muito importante, não é? O texto que veio com um substitutivo, na forma de um substitutivo da deputada Natália Benevides, também assegura às mulheres de baixa renda e em situação de violência doméstica que estejam sob medida protetiva decretada o direito a 2 cotas do auxílio emergencial. Nós sabemos como isso tem sido importante para as famílias brasileiras. É também, em tempo, necessário asseverar que Bolsonaro era contra, depois propôs R$200 e que foi a oposição que garantiu esses R$600 de auxílio emergencial que nós vamos tentar estender até o fim da pandemia. A violência contra a mulher, deputada, aumentou durante o isolamento social no Brasil, de acordo com diversos levantamentos de instituições que pesquisam esse tema. Com isso, eu imagino que aumente também a necessidade no que se refere a medidas protetivas, não é? A violência contra a mulher aumentou muito durante o isolamento social no Brasil e no mundo. Então, por exemplo, nesse período, e nós estamos considerando a partir de 17 de março, na França, os registros de casos de violência aumentou em 30%, quando o país decretou a quarentena. Em Paris, o aumento foi de 36%. Na Argentina, houve um aumento de 25%. Desde então, as denúncias telefônicas, desde 20 de março, aumentou exponencialmente. Na China, as denúncias de violência contra a mulher triplicaram durante o período de confinamento entre janeiro e abril. Na China foi antes, não é? É conhecido. Em Singapura, o aumento dos registros foi de 30% em março. No Canadá, na França, na Alemanha, na Espanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos, as autoridades governamentais relataram crescentes denúncias de violência doméstica e tomaram medidas em relação a isso, o que não foi feito no Brasil. Por isso, o meu projeto teve essa importância e foi votado por unanimidade na Câmara dos Deputados para que nós pudéssemos enfrentar essa questão na medida que o governo não tomou nenhuma medida. Aliás, o Congresso Nacional tem sido bastante protagonista nesse momento da pandemia para sair em socorro da população mais pobre em nosso país.
A subnotificação ainda é uma questão a ser enfrentada no combate a esse problema da violência contra a mulher, deputada, e o projeto de lei pode também contribuir para que a mulher se sinta mais segura na hora de fazer a denúncia? Sobre a notificação, de fato, ainda é uma questão a ser enfrentada no combate ao problema da violência contra a mulher. E o nosso projeto, sim, ele pode interferir positivamente e contribuir para que a mulher se sinta mais segura, para que a notificação cresça, dando, nesse caso, à autoridade policial essa possibilidade de interferir no ato flagrante do acontecimento da violência. No momento que nós superarmos o problema da subnotificação e também dermos maior potência à rede de proteção à mulher, aumentando o número de delegacias especializadas, aumentando o número de varas especiais do Poder Judiciário e, acima de tudo, conscientizando a população que é necessário, sim, denunciar. Você pode denunciar sem ser localizado, sem ser reconhecido, anonimamente, através do Disque 180. Quando nós fizermos isso, a violência, com certeza, estará sendo inibida passo a passo em relação à mulher em nosso país. Portanto, divulguem o projeto e vamos garantir que ele seja aprovado no Senado e, no mais rápido tempo possível, vire lei em nosso país. Tá aí, pessoal, essa foi mais uma participação da deputada federal Alice Portugal aqui no Comuns Podcast, ela que veio falar com a gente sobre a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 1444/20, que prevê a adoção de medidas emergenciais de proteção à mulher no período da quarentena. A você que acompanha o nosso podcast, eu agradeço a atenção. Um forte abraço a todos e todas e fica todo mundo ligado que a gente volta em breve. Comuns Podcast, você já sabe, é um programa do PCdoB de Salvador.